Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como as decisões mudam o nosso destino. Porque vou contar uma situação que aconteceu comigo e com pessoas ao meu redor. É o seguinte, eu acredito nisso, tá? Vou conversar com vocês e me maquiar aqui. Eu acredito que quando a gente quer algo, se você quer um corpo, você quer um relacionamento bom, você tem que dedicar tempo. Se você quer um trabalho, isso é pra tudo na nossa vida. Se você quer algo, se você quer um trabalho, se você quer almejar um cargo, você vai ter que se dedicar naquela função, dedicar o seu tempo, às vezes 20 horas do seu dia para você alcançar aquele objetivo. Só que assim é com a nossa saúde, são com nossos relacionamentos, e aí você tem que colocar na balança. Se você tá no relacionamento com alguém, você tem que ser sincero, conversar: olha, durante esse período eu vou ter que abrir mão de muitas coisas, mas eu tô aqui com você para que o relacionamento não se desgaste. Em relação ao nosso corpo, não tem como você olhar para uma pessoa, né, se inspirar. Por exemplo, a Jade Picon, acho lindo, né, o corpo dela e tudo, o abdômen bem definido. Você acha que a Jade Picon, quem tem esse abdômen e quem tem esse outro tipo de abdômen, essas pessoas mais flácido, com gordura, você acredita que elas pagaram o mesmo preço? Com certeza não. Com certeza se dedicou mais nos exercícios, na alimentação, abriu mão de muitas coisas. Procedimentos às vezes estéticos, de drenagem, de aparelhos para ajudar na firmeza da pele, na flacidez, que é normal. As pessoas às vezes olham, né, coisas muito editadas. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes: não se compararem, porque tem muita coisa editada, né, na internet. E também você nunca se comparar. Você se inspirar é uma coisa e você se comparar é outra coisa totalmente diferente. Porque quando você se compara, você tem que justamente entender que nenhum corpo é igual, para começar. E também justamente o que aquela pessoa fez, o sacrifício que aquela pessoa fez, sempre vai ser como uma forma de inspiração. Que você sempre olhe para alguém e você tem assim: vou me inspirar. Mas não com o desejo de ter as mesmas coisas, ou com o desejo de ficar se comparando e se sentindo triste. Isso é um jogo muito desigual, porque todos nós somos diferentes. E aí eu queria falar outra coisa com vocês, que eu tava pensando muito também em relação, além da nossa saúde, do corpo, que é o que eu sempre quero motivar vocês. Uma situação que aconteceu foi o seguinte: tinha uma amiga que ela queria bastante treinar na academia, fazer uma aula de bike que tem na minha academia. E eu tinha certeza, eu sei que a academia dela é outra, mas eu tinha certeza que ela já tinha se programado para malhar. Não sei, achei que ela pudesse ter algum passe, ter se cadastrado em algum lugar, já teria resolvido. E a gente marcou um dia, eu já estava indo, me organizando, me vestindo, me arrumando para ir para academia. Desculpa. E aí, quando chegou lá, ela falou que não. Eu falei: mas amiga, decisões, elas mudam o destino. Você tem que tomar uma decisão. Gente, as coisas, elas sempre vão ter um preço, sabe? Sempre vai ter um preço. Um preço para você conquistar qualquer coisa na sua vida. Vai ter que ter uma dedicação, vai ter que ter um abrir mão de alguma coisa. Ou então você vai viver eternamente frustrada.
As pessoas, elas não querem, eu quero corpo, eu quero relacionamento saudável, incrível, com carinho amoroso, mas não quero. Eu quero o casamento, eu quero a família, mas não dedica tempo, não dedica atenção, não dedica carinho, nada. Aí as coisas vão se desgastando. E assim, nada acontece do nada. Você às vezes vai chegando num determinado peso, num determinado corpo, porque foi um desgaste, você se abandonando a cada dia. E pra gente viver coisas extraordinárias, nós vamos ter que abrir mão. Vamos ter que pagar o preço. Se você quer ir no hotel, se você quer conhecer um lugar, você vai ter que pagar o preço da passagem, do hotel, da hospedagem. Você não pode viver as coisas simplesmente pegando onda em alguém, sabe? Assim, se aproveitando. E assim são todas as coisas. Você, mulher, você tem que entender isso, sabe? E muitas vezes o preço que eu falo é um preço também de tempo. Não querer as coisas da noite pro dia. O seu corpo, ele não vai reagir da noite pro dia. Se você começou agora a treinar, se exercitar, fazer os exercícios. Eu escuto às vezes tantas pessoas dando desculpas, sabe? E eu falo, é tudo desculpa. Porque eu sei as minhas desculpas que eu dou para não avançar em determinadas áreas da minha vida. São desculpas, são crenças limitantes que nós temos. Então, observa o que você precisa de mudança e de você ter paciência com o seu corpo, de você entender que às vezes não é só o financeiro. Mas eu investi 200 e poucos reais, 250, digamos, 200 e poucos reais, você às vezes gasta em um final de semana, com comida, com passeio. E às vezes as pessoas, elas não querem dedicar esse mesmo valor para um exercício, para um treino, para uma experiência, num hotel, por exemplo, que eu particularmente acho super válido, tanto você investir na sua saúde, que é algo que você vai estar se exercitando, como você investir em experiências, num hotel, em alguma coisa que isso ali você sempre vai lembrar, sempre vai ter aquela lembrança boa com a sua família. Então eu sou essa pessoa que acredita nisso. Às vezes a pessoa fala, mas eu investi o dinheiro, mas não investi o tempo, a dedicação para ter aquele resultado. Tudo que você quiser na sua vida, você vai ter que dedicar tempo, atenção e também muitas vezes pagar o preço financeiro. Então é isso, não se compare, queira pagar o preço de avançar, de ter o resultado que você quer em todas as áreas. Sai dessa crença limitante de você acreditar, olhar às vezes, tem algumas pessoas que eu escuto, que eu vejo elas falando, fulano alcançou isso, fulano alcançou aquilo, e eu falei, ela pagou o preço, teve coragem, né? Às vezes a pessoa não falta dinheiro, não falta nem tempo, às vezes é organização e coragem. Eu falo que coragem também muda muito. Eu já fui uma pessoa muito medrosa e algumas coisas na nossa vida, elas só vão acontecer se a gente tiver coragem de abandonar os velhos hábitos. Os velhos hábitos. O que você precisa hoje abandonar na sua vida? Seja alimentação, seja uma postura diferente, seja de ser mais calma para salvar a sua família, ajudar. Salvar não, nós não somos salvadoras de ninguém, o único salvador é Jesus Cristo, mas eu digo uma nova postura de mudança para a sua família. Às vezes não são palavras, às vezes não são palavras. O nosso maior testemunho são as nossas posturas, a nossa mudança. Então, eu falo assim porque eu escuto muitas pessoas casadas, que são casais, escuto muitas histórias e aconselho através das leituras do que eu estudo da palavra. Eu sou sempre a favor
de você não desistir, mas tentar essa mudança, não a mudança do outro, porque nós nunca conseguimos mudar ninguém, mas a sua mudança. Sua mudança, você tem que se cuidar, se olhar com carinho e observar o que de crença que você precisa quebrar, o que você está repetindo na sua vida que você precisa quebrar. Eu tô com esse corpo, mas eu quero ter esse outro corpo aqui. Desculpa. O que você precisa fazer? Qual o preço que você precisa pagar? Quais os velhos hábitos que você tem que abandonar para você ter essa nova postura? A diferença dessa postura para essa postura. Tá vendo? Então, tudo são hábitos. Eu às vezes gosto muito de sentar com as pernas assim cruzadas, mas isso me deixa com outra postura. Quando eu tô sentada da forma correta, olha só como eu fico. Então, eu falo muito para as minhas pacientes que elas estão treinando, estão aprendendo a melhorar o abdômen, né? Que às vezes é muito postural. Você adquiriu aquela postura, você acha que você é aquela postura, mas você não é aquela postura. Você está nela. Então, você não é ansioso, você não é ansiosa, você só está por um tempo, mas isso pode mudar através dos exercícios, através do treino, da dedicação. E se você quer essa mudança, se você deseja essa mudança, vem caminhar com todas as mulheres da comunidade Cintura Plena, dos exercícios. E isso é constante, é um vigiar constante, porque nós temos uns hábitos antigos, velhos. E eu falo assim, falo por mim mesmo, porque é uma constante busca de ser melhor. Ser melhor na postura, ser melhor no abdômen e pedir ajuda, sabe? Ser humilde, dizer, olha, eu tô precisando de ajuda. Eu tenho pessoas que me ajudam a melhorar, a evoluir, a observar os meus erros, a apontar os meus erros e dizer, olha, Nolane, em tudo, né? Em todas as áreas a gente pode observar na nossa vida financeira, no nosso trabalho, com os filhos, com o marido, com os estudos. O que está faltando? Você não está tendo paz, não está dormindo, não está tendo saúde mental? O que precisa mudar? O que você precisa, qual preço você precisa pagar para que você tenha essa nova vida? Porque Deus nos quer felizes, Deus quer que nós temos momentos de sacrifício, todos vamos ter. Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Vão ter aflições, faz parte da vida, faz parte do nosso dia a dia. Mas essa mentalidade, essa mudança de mente, e é constante. Eu falo pra vocês porque eu mesmo posso cair, né? Nos maus hábitos, nos velhos hábitos. E é uma graça sobrenatural de Deus que Ele vai nos dando, mas tem que ter o nosso passo, um passo de fé. Dizer, Senhor, eu quero, me ajuda. E aí Ele envia pessoas para nos ajudarem, Ele envia situações, coisas que vão nos transformando. E é isso, se você gostou, se fez sentido para você, curte, se inscreve.